Salve, salve, freguesia! Hoje eu vou falar uma coisa muito interessante sobre uma ideia que eu tive. Bom, eu como tenho uma família grande, conheço algumas pessoas e várias pessoas que eu conheço já fizeram processo terapêutico com psicanálise ou com outras abordagens da psicologia clínica. Eu tive a ideia de fazer o seguinte: entrevistar essas pessoas que não fizeram nenhum tipo de intervenção comigo, para saber qual a experiência delas com o mundo da psicologia clínica, principalmente. Aí, bom, vamos lá. Entrevistei uma pessoa, né? Bati um papo com uma pessoa esse final de semana e ela fez muito tempo terapia com uma psicóloga, que ela não soube definir qual era a linha de abordagem, e depois, recentemente, ela passou por uma TCC. E nessa última experiência, ela não gostou. Aí eu quis entender como era a primeira psicóloga, como era a primeira intervenção, como era a primeira abordagem e como foi essa segunda abordagem e o que fez ela parar, não gostar e falar mal da terapeuta. Primeiramente, essa pessoa ela tem transtorno de humor depressivo persistente, que é a distimia, que é aquela depressão que é conhecida pelas pessoas mal-humoradas, pelas pessoas pessimistas. Elas estão sempre do mesmo jeito, nunca eufóricas, alegres, felizes ao extremo, e nunca muito depressivas. Sempre aquele nível de humorzinho chato, pessoa difícil de lidar, pessoa chata para conviver. E aí ela tem esse tipo de personalidade. A primeira terapeuta, ela não se lembra nem se a pessoa era realmente psicóloga formada ou não. Ela só lembra que foi uma indicação, não era psicóloga assim, agora eu lembrei da conversa. Ela lembra que um amigo psicólogo indicou, falando, vai nessa pessoa que ela é fera, um amigo psicólogo. Esse psicólogo, ele não é clínico, ele trabalha como concursado no hospital psiquiátrico municipal daqui de Campinas. É um excelente psicólogo hospitalar, tá? Não é um psicólogo clínico particular. Tem uma diferença muito grande. Ele trabalha e trabalhou a vida inteira com psicóticos, com pessoas internadas que não fazem especificamente terapia. Tá lá para conter, né? Tá lá para atravessar um dia após o outro. Bom, como ele disse, olha, não tenho experiência na clínica particular, então vou indicar você para essa moça, para essa senhora, era uma senhora. E que ela fez muita amizade, coisa e tal. De cara, ela disse assim, que no início, essa pessoa perguntou qual era a religião dela. Aí ela disse assim que era espiritualista. É aquela pessoa que não define bem a linha, né? Por exemplo, tem aquele kardecista que segue os princípios de Allan Kardec, e tem aqueles que não se encaixam em nada e falam espiritualista, sendo que, pô, espiritualista é uma coisa muito genérica, eu não concordo com isso, mas tudo bem. Quando ela disse para a psicóloga que era espiritualista, a psicóloga falou, então legal, eu sei que você gosta, e entrou nessa seara e ficou nessa seara desenvolvendo toda a intervenção psicológica.
A atual é professora, tem currículo Lattes, vamos dizer assim. Vamos lá. O que que você não gostou? Primeiro que essa última falou que ela tinha que tomar remédio. E ela não quer tomar remédio. Não gostou porque a mulher falava que ela tinha que tomar remédio. Ela falou assim, a mulher ficava falando que eu tenho que tomar remédio. Depois, tudo que eu reclamava do meu casamento, ela dizia assim, e por que você não separa? Aí eu falava uma coisa, ela fazia outra pergunta e ficava me pressionando. Parecia que ela queria que eu separasse de todo jeito, tomasse remédio. Aí, como eu não quero tomar remédio, não quero separar, eu larguei. Gente, olha que situação maravilhosa para a gente analisar. Dentre o estudo, a primeira era uma puta charlatã. Uma puta charlatã. Porque ela se apegou à espiritualidade, ficou falando de espiritualidade com a paciente e não fez porra nenhuma, literalmente. Porra nenhuma. A segunda, ela metia um questionamento socrático e faz parte da TCC. Primeiro, a gente sabe que a pessoa portadora de distimia, se ela quiser ter uma melhora, ela vai ter que tomar remédio, porque a distimia é biológica, a pessoa já nasce distímico. Não existe, até onde eu posso checar, eu nunca vi, tá? Eu não vou falar sobre ciência agora, vou falar sobre observação clínica. Eu nunca vi um distímico por causas emocionais e comportamentais. Eu nunca vi. Eu absolutamente nunca vi. Eu absolutamente nunca vi um distímico com causas emocionais ou ambientais ou comportamentais, seja ela qual for. Todos, sem exceção, já nasceram distímicos. Desde criancinha já eram distímicos. Então essa atual é uma puta profissional. Ela fez o correto dentro dos parâmetros da psicologia clínica. Ela apontou ao paciente que precisa de uma medicação e ela simplesmente não mandou a paciente separar. Ela perguntou, por que você não separa? E com certeza, ela falava assim, tudo que eu respondia, ela vinha com uma outra pergunta. Ai, que chato. Ou seja, não tinha uma explicação. Então, na verdade, o que é o distímico? É a falta da medicação. E pela falta da medicação, né, a falta da dopamina, a disfunção do mecanismo de recompensa, toda a disfunção neurobiológica, né, fica afetada. Então a pessoa ela sente naquele mundo de estar tudo parado, do ostracismo, e ela não quer sair daquilo porque ela não sabe como sair daquilo. E a moça falava, olha, medicação, explicava a importância. Aí eu perguntei, mas vem cá, ela não explicou para você a importância da medicação? Ai, não. Eu falei, a primeira ela me entendia. Olha só, quando eu falo para vocês que as pessoas buscam só, absolutamente só, validação. Se você quiser ser um profissional bem-sucedido, seja anti-ciência e fale aquilo que a pessoa quer ouvir. Infelizmente, gente, é cada vez mais nítido isso. É cada vez mais nítido. Hoje, a gente está vivendo um momento crítico da sociedade. Hoje, nós estamos vivendo uma revolução da informação. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês.
uma revolução, é a segunda revolução mundial. É a terceira, na verdade. A primeira foi da informação, depois foi da industrialização. Nos anos 80 achava-se que no avanço dos anos 2000 a sociedade estaria muito mais voltada à robotização, à automatização. Isso para a esfera industrial realmente aconteceu. Hoje a gente fala da quarta geração da indústria, né, da indústria 4D, que é totalmente automatizada, muito pouco ser humano. Mas achava-se que ia ter robô para limpar a casa, robô para isso. Não foi o que caminhou. Caminhou foi aos smartphones, à rede social, à informação, a qualquer pessoa poder difundir informação. Antes, a informação, vocês querem ver um exemplo? Antes de Gutenberg inventar a gráfica, a prensa gráfica, somente os padres, os bispos tinham a Bíblia. Eram reproduzidas à mão. Depois que inventou a gráfica, qualquer um podia comprar uma Bíblia. E aí começou a ter uma revolução na igreja, porque o padre falava assim, olha, na Bíblia está escrito isso. E a pessoa não tinha acesso. Ela começou a ler a Bíblia e ela começou a ter uma segunda interpretação diferente daquela interpretação de manipulação de massa. Aí houve uma revolução na informação. Hoje a mesma coisa está acontecendo. Antes, aqui no Brasil, a gente tinha somente a informação nuclear entre Grupo Abril, tá? Grupo Globo e Estadão, por exemplo. Ficava tudo ali, preso naquele ciclo. Veio a rede social, empurrou um político que veio sem o sistema, que não foi eleito pela mídia, que foi eleito pelas redes sociais, que fechou a torneira da imprensa e hoje está uma guerra. E hoje a pessoa ela não vive da informação só da imprensa tradicional. Ela vive das redes sociais, que vai encontrar um monte de coisa. E também vive da informação livre pelo Google, pela internet, tá? Então hoje é muito fácil você obter informação, tá? Então, gente, nós estamos vendo uma revolução, mas algo não muda no ser humano. O ser humano, ele não quer evoluir. O ser humano, ele quer ficar naquele ponto dele. Então, no caso dessa pessoa que eu citei, que é do meu círculo, ela é uma pessoa funcionária pública, tem seu salário mensal, ela encontrou um ponto de equilíbrio para ter energia para fazer o seu lazer, para fazer o seu trabalho, e o resto ela quer ficar num casamento podre, ela quer não melhorar, ela quer ficar de reclamação, ela quer ficar sozinha, tudo para ela. Prefere ficar sozinha dentro de casa, lendo, enfiada em série, que é uma outra destruição atual da humanidade. Então, gente, fica nessa coisa, tá? Fica nessa coisa. E aí vem o desfecho final desse vídeo. Cuidado, cuidado. Eu fico pensando assim, o que adianta uma pessoa estudar, fazer acontecer na prática clínica, que as pessoas não querem resultado, elas querem ser validadas. Ok? Quem tiver algum caso na família ou no seu círculo social de alguém que ficou muito tempo fazendo terapia, segue aí uma ideia. Vamos fazer uma entrevista com essa pessoa
e depois vocês me falam.